Senhoras e senhores, meus cumprimentos aí aos senhores vereadores. Está aberta, então, a nossa reunião de Comissão de Constituição e Justiça. Quero agradecer a presença dos dois vereadores mirins que se fazem presente. Sejam bem-vindos. Também meus cumprimentos às sociedades que nos acompanham através da TVL. Solicito aos senhores vereadores, se de acordo estão, solicitar parecer jurídico de 3 projetos de lei, sendo 1858, 7851, 7852 e o 7853. Vereadores concordam? Então, está solicitado parecer jurídico. Projeto de lei complementar 1666. Na verdade, é o veto. O projeto é do vereador, na verdade, Alexandre Caminha. E o veto do senhor prefeito, eu solicito, então, ao relator que faça a leitura. Registro também a presença do vereador Silvio Zimmermann. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nossa técnica, assessoria, tanto jurídica como também assessoria aqui da casa. Quero cumprimentar também o Cauã e o Matheus, os nossos futuros vereadores. Hoje são mirins, mas quem sabe em breve estarão entre nós também aqui. Quero ler o projeto de lei complementar 1666, que altera a redação do artigo 32 da lei complementar 749, de 23 de março de 2010. O artigo 32 da lei complementar 749, de 23 de março de 2010, que dispõe sobre o Código de Parcelamento do Solo para fins urbanos do município de Blumenau e da outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. O loteador fica responsável pelas obras executadas no loteamento pelo prazo de 5 anos, contados na data da aprovação do loteamento pelo órgão municipal competente, devendo essa garantia ser mencionada nos contratos de compra e venda dos lotes. A autoria é do vereador Alexandre Caminha, é um veto, né? Eu estou a favor do veto, meu voto é a favor do veto, senhor presidente. Vereador Silvio. Eu só queria... Só para contextualizar, vereador, sim. Na verdade, assim, é um projeto de lei que ficou quase um ano em carga com o líder do governo, e o encaminhamento era para que fosse realizada audiência pública. Infelizmente, não foi realizada audiência pública, e aí foi esse o encaminhamento de veto do prefeito, uma vez que ele não sancionaria, né, esse projeto sem a devida audiência pública. Do meu ponto de vista, não há necessidade, mas fui e conversei diretamente com o próprio prefeito a respeito do tema. Ele pediu para que tivesse um pouco de paciência, para que nós pudéssemos fazer todos os trâmites, para evitar algum tipo de prejuízo lá no futuro. Então, ele fez encaminhamento de veto total para um posterior encaminhamento por parte do próprio Executivo deste projeto, com a devida recomendação que está prevista no próprio Código Civil Brasileiro da responsabilidade do consultor. O senhor vai encaminhar um anteprojeto? Não, na verdade, sim. Na verdade, a gente vai fazer o encaminhamento do veto, foi o que a gente teve pela conversa, né? E, posteriormente, o próprio Executivo encaminharia como isso. Pela análise aqui, mas tem que arquivar. Tanto a Procuradoria do município quanto da Casa Legislativa se manifestam, né? Sim. Pela invasão de legislação sobre algo que a gente não poderia fazê-lo. Agora, a ideia é ótima. Nem seria isso, na verdade, vereador. Na verdade, vereador, era mais pela questão da necessidade de audiência pública, que foi uma situação que a gente ficou aqui, necessidade ou não, e que fizesse a posteriori a legislação, que são dois momentos. Ou pode se fazer antes, né, da legislação, ou após as legislações. Normalmente faz-se antes, mas infelizmente durante quase um ano ficou em carga com o líder do governo, não foi feito o encaminhamento e agora a gente vai fazer posterior. Embora eu apoie a ideia legislativa, eu vou votar favorável ao veto, né, e vou apoiar a sua iniciativa aí no futuro. A Vossa Excelência, vereador relator, votou contrário ao veto? Ou favorável ao veto? Só para... Desculpa. A favor do veto. Desculpa.
Também Parabenizo o vereador autor. Também faço encaminhamento a favor do veto. Cadê meu? Aqui. E, se possível, eu não sei se a Casa Legislativa, se nós poderíamos fazer encaminhamento de projeto através desse aqui. Não, né? Teria que arquivar, né, Gabi? Quando votar em plenário, pode... Fazer Já pode colocar para a de... próxima sessão, sem Então, só a gente encaminhar. faz, a gente faz. Como indicação, é uma indicação. Tá bom. Obrigado. Continua sendo Vossa Excelência o autor da ideia. Não, isso é de menos. Ultimamente. Nós temos também o projeto do vereador Almir Vieira, que é o projeto 1842. Na verdade, são subemendas e eu gostaria que o nosso relator fizesse leitura dos mesmos. Meio apagado. Ele tem parecer ou não? Altera e acrescente dispositivo, emenda do artigo 61 da lei. Na sua emenda, ela é supressiva, suprime a redação do parágrafo 6º. Então, a número 2. Ok. É a subemenda 1, a emenda número 1, e a subemenda 1, a emenda número 2. Subemenda a emenda número 1 ao projeto de lei, supressiva e modificativa. Altera a redação do parágrafo 6º do artigo 61, constante no artigo 1º do PLC, para os seguintes termos: as entidades e ou empresas credenciadas junto ao FAEMA deverão estar devidamente licenciadas junto aos órgãos competentes. E a emenda número 2, a subemenda à emenda número 2 ao projeto de lei complementar 1842, ela diz o seguinte: altera a redação do parágrafo 7º do artigo 61, constante no artigo 1º do PLC, para os seguintes termos: a fiscalização do disposto deste artigo cabe aos órgãos competentes. Eu voto a favorável aos dois. Vereador Tem Silva. parecer jurídico? Todos os pareceres são favoráveis. Ah, é? Pareceres são favoráveis. Qual? Da subemenda não, tem que parecer ao projeto, né? Parecer do projeto é favorável. As subemendas... Supressiva só? Não, mas eu acho que cria ali a obrigação da fiscalização, né? Ela faz uma alteração. Esses artigos, eles foram indicados no parecer jurídico e havia feito uma alteração. Agora houve uma outra adequação nos artigos. Ele atende o parecer jurídico? É para atender o parecer jurídico? Não. Não tem nenhuma recomendação. Os senhores querem pedir parecer jurídico? Eu acho que é mais prudente, Parecer presidente. jurídico. Não tem aqui anexo. Tá, já está anexo? São supressivas? Ah. Então, elas não são recomendadas. Não são recomendadas Só para a gente não ter... Então, coloque em votação. Os senhores... Por favor, parecer então. Eu acho que é prudente. Determine, então, que seja solicitado parecer jurídico do projeto de lei do vereador Almir, que seja subemendas. Projeto de lei 7.849, mensagem do Executivo. Emenda, autoriza a concessão de auxílio financeiro às entidades que especifica e dá outras providências. Por todo exposto, não padece o texto do projeto de vista inconstitucionalidade ou ilegalidade orgânica. As considerações apresentadas no presente parecer e que apontam para a correção jurídica do texto do projeto de lei não diferem das lições do consagrado em Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, a respeito para entidades privadas. É o que se observa na leitura do parecer IBAM 231/2005, cuja cópia integral acompanha a presente memorial. Para maiores esclarecimentos, diz: versando o projeto de lei sobre matéria orçamentária, tem-se como altamente recomendável que o órgão de assessoramento técnico da Comissão de Finanças e Orçamento realize exame a respeito da presente proposição especial no que diz respeito ao cumprimento do artigo 26 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Meu voto é favorável, senhor presidente. Vereador Silvio. Eu voto de forma favorável também. Vereador Caminha. Também voto de forma favorável. Eu voto também é favorável, segue trâmite normal. Projeto de lei 7.842, também do Executivo.
Emenda, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Solicita ao relator. O parecer da Casa, senhor presidente e demais vereadores, ele diz o seguinte: por todo exposto e salvo o melhor juízo, analisando-se o texto dos artigos 1º a 38 do projeto, não se vislumbra vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade orgânica. O conteúdo do texto do projeto e seus anexos devem ser necessariamente analisados pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, bem como pelo seu competente órgão de assessoramento técnico, e que seria a diretoria financeira por meio de coordenador de contabilidade, conforme dispõe expressamente a resolução 423 de 16 de maio de 2013. Meu voto é favorável, senhor presidente. Vereador Silvio. Eu também voto favorável à tramitação da LDO aí na Casa. Vereador Caminha. Também voto favorável, presidente. Meu voto também é favorável, segue trâmite normal. Eu gostaria de solicitar com relação ao projeto de lei 1856, do vereador César Sim, para que eu solicitar vistas, que eu quero dar uma olhada no projeto. Os vereadores concordam? Só para saber o que é o conteúdo, presidente. Projeto de lei que acrescenta o dispositivo do artigo 3º da Lei Complementar 7.621, é do PROCON. O senhor quer dar uma lida também? Na verdade, Tem ele cria um prazo de 30 dias Isso, para 30 análise dias do para processo análise. administrativo Exatamente. do PROCON. Talvez Isso. o vereador Caminha também possa dar uma... Eu também, bom, dentro do momento certo, também vou fazer um pedido de vista, até porque, no meu ponto de vista, literalmente, não caberia essa Casa Legislativa estar impondo ao Executivo um prazo para a execução de um serviço administrativo. Essa Casa Legislativa deveria estar tratando de possibilidade de aumento de efetivo para resolver o problema que é a indicação do vereador César Sim. Até me causa bastante estranheza, até porque ele foi coordenador do PROCON durante muito tempo, e inclusive no seu tempo e no meu tempo de diretor do PROCON era uma das principais reclamações, mas para isso a gente precisa de pessoal. Se não tiver pessoal junto ao órgão, de nada adianta nós criarmos mais uma legislação, e do meu ponto de vista aí, que eu queria depois, a posteriori, também fazer um momento de avaliação do parecer jurídico, porque nós estamos aqui, a Casa Legislativa está impondo ao Executivo uma obrigação que entendo que não é nossa. Dar prazo para a execução de um processo administrativo, até porque também depende do administrativo, do próprio poder público. Se existe uma negociação entre o Banco do Brasil e um consumidor, que essa negociação seja algo a favor do consumidor, se ela levar um mês ou se ela levar um ano, se ela for a favor do consumidor, entendo que ela deve ser resolvida. Agora, se nós botarmos aqui um prazo de 30 dias, o banco simplesmente vai cruzar o braço e vai dizer, entre-se no judiciário. Eu acho bastante ineficiente, mas enfim, já que foi carregado, já está com vista, discutimos outra hora. Ok, então. Projeto de lei 1857, do vereador Marcos da Rosa, emenda que acrescenta o artigo 157 e altera o inciso 3º do artigo 12 da lei 2047, de 25 de novembro de 1974. Por todo exposto, o projeto está regular em seus aspectos formais e materiais. Meu voto é favorável, presidente. Também voto de forma favorável, presidente. Vereador Caminha. Favorável também, presidente. Meu voto também é favorável, segue trâmite normal. Projeto de autoria do vereador Marcos da Rosa, 7.840, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Salva Vidas. Já foi feita as alterações? Bom, senhor presidente, já passou aqui na vez passada e ele integrou o documento necessário, senhor presidente. Então, o meu voto é favorável. Inclusive, foi essa observação jurídica da nossa Procuradoria. E eu quero dizer que no meu voto é favorável. Vereador Silvio. Também é favorável, senhor presidente. Vereador Caminha. Favorável também, presidente. Meu voto também é favorável, segue trâmite normal. Projeto de lei 7.844. O vereador César Sim, emenda que dispõe sobre o tempo de atendimento do PROCON e determina providências anexas. Se fosse possível, presidente, eu gostaria de pedir vista desse processo pelo mesmo motivo. Eu não entendo que aqui cabe, mais uma vez, a Casa Legislativa está determinando o tempo de atendimento, tanto de processo administrativo quanto tempo de atendimento. E aí é uma defesa não só minha, quanto de todos que trabalham lá dentro do órgão. Hoje o órgão de defesa do consumidor conta com
12 colaboradores, a minha época chegamos a ter 26. É humanamente impossível nós criarmos uma legislação para que nós tenhamos o mesmo prazo de atendimento que tinha naquela época. E aqui não é nenhuma crítica ao André, que, aliás, quando o autor aqui faz esse encaminhamento, lembre-se que hoje o diretor André fazia parte da estrutura do vereador César Sim. Ou seja, conversem, tentem achar um denominador comum, sentemos com o executivo, vamos buscar aí alternativas. Hoje os estagiários, hoje só tem 6 estagiários, nós chegamos a ter 12. O que a gente precisa é buscar alternativa e não criar um empecilho para o executivo. E eu acho que isso aqui, no meu ponto de vista, peço vista, se vocês me deixarem, para que a gente possa sentar e conversar e entender esse projeto de uma forma mais tranquila, porque vai trazer prejuízo para um órgão de defesa do consumidor que, repito, tirando o Corpo de Bombeiro, é o órgão que mais tem credibilidade no Poder Executivo. Nós precisamos ter responsabilidade quando a gente faz os nossos encaminhamentos aqui na Casa Legislativa. Consulta os demais vereadores, de acordo? Então, Sim. catado à vista. Projeto de Lei 7.848, do vereador Bruno Cunha. Emenda que acrescenta o dispositivo do artigo 22 da Lei Complementar, da Lei número 8.362, de 9 de dezembro de 2016, para instituir o Dia de Luta contra o Feminicídio. Primeiro, cumprimentar o vereador, até porque mais um projeto que acrescenta uma audiência pública que nós tivemos aí a casa cheia, e nós criamos nesta casa aqui o acompanhamento, o vereador Caminha que participa também dessa comissão, da importância que tem, e nós tenhamos também essa luta, esse dia que foi instituído aqui. Tomara que eu não tenha esse conhecimento, mas tomara que também tenhamos aí participação dessas mulheres, principalmente porque o dia foi escolhido, foi justamente aqui no calendário, no dia 25 de julho. 25 de julho. Então, eu acredito que venha ao encontro, e nós que vamos dar apoio totalmente para com a ONG Bia Barros, com certeza ele vem dar mais uma contribuição importante para com a nossa cidade. O meu voto é favorável, senhor presidente. Eu também voto de forma favorável, senhor presidente. Presidente, voto também de forma favorável. Meu voto também é favorável, segue o trâmite normal. Projeto de Lei 7.850, do vereador Alexandre Matias. Emenda que acrescenta o dispositivo do artigo 4º da Lei Complementar 8.471, de 11 de setembro de 2017. Só para recordar aos senhores vereadores, ele diz o seguinte: as atividades do programa Escola Aberta, promovidas pelo município e pelas entidades descritas neste artigo, poderão ser realizadas em parceria de trabalho com voluntários a receber doações e auxílio financeiro de empresas privadas, como forma para custear, no todo em sua parte, as despesas de pessoal e de energia elétrica e outras com a realização dos eventos. O projeto, segundo a Procuradoria, diz o seguinte: por todo exposto, o projeto está regular em seus aspectos formais e materiais, portanto, meu voto também é favorável. Eu também Vereador voto de forma Silvio. favorável, senhor presidente. Vereador Caminha. Favorável, presidente. Segue o trâmite normal. Projeto de Lei 1829, do vereador Adriano Pereira. Emenda que dispõe sobre a concessão de descontos no pagamento de IPTU aos imóveis onde são prestados serviços de educação, crianças no município de Blumenau. A emenda ao projeto de lei do vereador, fazendo ali as correções. Por todo exposto, a emenda submetida à apreciação encontra ser regular em seus aspectos formais e materiais. O senhor quer explicar? Não, se Vossa Excelência Meu pode voto é ler. favorável, senhor presidente. A autoria, deixa eu só ver aqui, é do vereador Silvio Zimmermann. Só gostaria, então, só de explicar rapidamente aos senhores À vontade, vereador. que o vereador Adriano fez uma proposta. Deixa eu recordar aqui o parecer dessa casa, não da emenda, mas do projeto. De isenção, o projeto é de isenção do IPTU das instituições de ensino onde hajam crianças. É algo nesse sentido.
não me lembro aqui do parecer, mas sim, eu julgo que não é o trabalho dessa casa promover isenções tributárias. Todavia, o projeto está tramitando, teve o voto favorável, e eu acho que aquele... Sua maioria. E eu acho que aquele que recebe uma isenção de tributos, ele deve dar um retorno, uma contrapartida à sociedade. E eu proponho, então, nesta emenda, que haja um percentual de bolsas para alunos carentes daquelas entidades que venham a solicitar esse desconto de IPTU. Então, é nesse sentido que eu fiz a emenda ao projeto. E eu voto de forma favorável. Excelente iniciativa, vereador Silvio. Também voto de forma favorável. Meu voto também é favorável, segue trâmites normais. Projeto de lei do vereador Alexandre Caminha. Emenda determina prioridade na instalação de placas de orientação em vias públicas em braille nos locais que especifica. Projeto 7.804. Por todo exposto, a emenda submetida à apreciação encontra-se regular em seus aspectos formais e materiais. A emenda, senhor presidente, ela diz o seguinte... Tarde. Senhor presidente, quero aproveitar o ensejo. Acabei de receber a mensagem do vereador Ito dizendo que chegaria atrasado e quero justificar, meio que tardio, o atraso que já não aconteceu. Perdão, vereador Ito. Suprime o parágrafo único e acrescenta inciso 3º, 4º e 5º do artigo 1º com as seguintes redações. Distância na travessia de faixa onde existem semáforos, se a via pública é de mão única ou dupla, tempo em que o sinal ficará aberto para pedestre. Voto favorável, presidente. Vereador Silvio. Também voto favorável, senhor presidente. Parabéns ao vereador autor. Vereador Ito. Favorável. Vereador Caminha. Favorável, presidente. Obrigado. Voto também favorável, segue os trâmites normais. Projeto de lei 7.834, vereador Edilano Pereira. Emenda determina a fixação em todos os órgãos públicos de placas de divulgação, obrigatoriedade do reconhecimento de firma e autenticação de cópia de cartório conforme a Lei Federal 13.726, de 8 de outubro de 2018, no âmbito do município de Blumenau. Como ele está pedindo para que possa fazer aí uma emenda, eu peço que possa retornar ao autor. Concordo. Ele não fez ainda, senhor presidente. Concordo. Estão de acordo, senhores vereadores? Então, De acordo. segue o projeto, devolve-se ao autor para fazer a correção. Projeto de lei 7.843, do vereador Alexandre Matias. Emenda, altera o dispositivo do artigo 1º da Lei 4.493, de 20 de julho de 1995. Também acho que tem, não sei se ele já fez, né? Ele fez a... Também peço que possa ser sanado por meio de apresentação de emenda. Concordo. Acho que ele não mudou. Não. Não? Projeto de lei do vereador Alexandre Matias. Emenda, estabelece requisitos para denominação de vias e logradouros públicos no município de Blumenau. Projeto de lei 7.809, vereador. Relator. Não, projeto. A emenda 1 o projeto, perdão. Essa é aquela emenda minha, né? Verifica se é isso mesmo. Emenda modificativa altera a redação do parágrafo 2º do artigo 1º para os seguintes termos. No parágrafo 2º, no caso do loteamento em fase de regularização na modalidade REURB, as vias e acessos podem ser denominados mediante certidão de ser expedido pelo órgão responsável pela regularização fundiária, quando atendida a adesão mínima de 80% dos ocupantes do programa de mutirão
nos termos da Lei Municipal 4.868, de 22 de agosto de 1997, do artigo 4º, do Decreto Municipal 10.098, de 4 de setembro de 2013. Autoria do vereador Alexandre Matias. Meu voto é favorável. Constitucional? Vereador Silvio. Eu voto de forma contrária pelo vício de inconstitucionalidade formal insanável. Vereador. Da mesma forma, acompanho o voto do vereador Silvio. Também voto contrário. Vereador Caminha. Também faço encaminhamento de voto contrário pelo vício de inconstitucionalidade aqui, insanável. Perdão, eu não tinha visto também. aqui constitucionalidade. Eu volto o meu... Até porque aqui não aparece na minha... Desculpa, eu não... Eu vou ler o vício, desculpa que aqui minha folha não acompanhou aqui, desculpa. Vício de inconstitucionalidade formal insanável em razão da afronta, isso por tentar criar regra de caráter geral de direito urbanístico. Meu voto também acompanha. Mas mas a ideia é interessante. A ideia é interessante, embora procure, né? Eu vou retornar meu voto é contrário, acompanha o... A ideia é boa, até por parte do próprio executivo a gente pode fazer, até o próprio líder do governo, fazer esse encaminhamento aqui, no que for necessário, a questão das placas amarelas. Né? Sim. Então, meu voto é favorável. Mas você vai para o arquivo. É isso, senhores vereadores? É isso aí. Projeto de Lei 7.847, do vereador Bruno Cunha. Emenda. Denomina De Beer Warhawks, praça localizada no bairro Tupava Central. Vereador Bruno trabalhando por Blumenau. O bairro é grande, presidente. O bairro é grande, cabe um monte de gente lá. Por todo exposto, senhor presidente, o projeto possui vício material sanável, na medida em que há provas em que o próprio a ser nominado existia ou a presença de patrimônio público municipal em que ainda esteja sem denominação oficial. Então, gostaria de pedir ao autor fazer a correção. É possível que a comissão possa, então, encaminhar esse pedido ao autor. Concordo. De acordo. Também de acordo, presidente. Ok. Então, faça o processo conforme a determinação dos senhores. Acato. Projeto de Lei de Resolução 568, proposta emenda número 134 ao regimento interno da nossa Câmara. Na verdade, é uma sugestão minha, me permite fazer alguns esclarecimentos, senhores, que altera a redação do artigo 1º, do inciso 1º do artigo 84 da Resolução 43, de 2 de dezembro de 2010. É uma proposta minha, que cabe aí passar pelos senhores, peço o voto dos senhores favorável para que possamos discutir também em plenário com demais vereadores pela democracia, a mudança do horário da sessão. Eu estou sugerindo aí que as sessões sejam deliberadas terças e quintas-feiras a partir das 9 horas. Então fica aqui o meu pedido aos senhores parlamentares, solicito ao relator que faça leitura. Ordinárias a serem realizadas nas terças e quinta-feira de cada semana, com duração máxima de 3 horas e 30 minutos, do início às 9 horas. O meu voto é contrário, senhor presidente. Vereador Silvio. Eu voto contrário pela usurpação da iniciativa, mas parabenizo que a Vossa Excelência, deixo claro aos outros que eu assinei o pedido com a Vossa Excelência, mas acho que deve fazer o encaminhamento à mesa da casa para que ela discuta, que a mesa discuta essa possibilidade. Vereador Ito. Voto também é contrário. Vereador Caminha. Eu voto favorável, presidente. Até porque já tenho bem informada a minha opinião também no que diz respeito a isso, muito embora exista a questão de vício de iniciativa, mas a mesa diretora também pode dar o devido encaminhamento depois. Meu voto é favorável, sendo assim, a maioria determinou, vai para o arquivo.
Projeto de Lei 7.828, de minha autoria, emenda que determina a construção da instalação de despesas de proteção na lateral de pontes no município de Blumenau. Me permite fazer algumas observações? Na verdade, o projeto, eu entendo que, como vi em outros estados, municípios de outros estados, Rio Grande do Sul, Paraná, proteções, e sendo essas deliberadas para trazer segurança a quem faz a travessia das mesmas. O que eu me refiro para a sociedade que está nos acompanhando também? Todo guarda-corpo das passarelas das nossas pontes do município de Blumenau, eles têm uma proteção máxima de 80 centímetros, máximo 90. O que acontece com essa situação? Se nós tivermos o pai de família, ou que seja alguém que tenha uma mãe, uma criança no colo, se fazer qualquer movimento brusco, pode acontecer um acidente e vir até cair no rio, e especialmente esse meu projeto ele visualiza fazer as proteções sobre as 8 pontes que fazem o cruzamento sobre o rio Itajaí-Açu. Sendo assim, além desse motivo, óbvio, nós temos uma situação muito delicada de pessoas que às vezes passam por momentos difíceis e por alguma outra situação, depressão ou outro processo que venha a estar passando, estão por muitas vezes procurando os lugares mais vulneráveis para até tirarem suas vidas. Então fica aqui o meu pedido aos senhores para que nós possamos viabilizar através do Executivo e também, se houver possibilidade, encaminharmos aí as soluções visando uma proposta com a iniciativa privada para fazer a adequação em todas as pontes ou as 8 pontes que cruzam o rio Itajaí-Açu. É meramente por uma questão de segurança e, sem dúvida, vai ser elaborado isso com arquitetos para que não venha trazer prejuízo ao embelezamento do nosso município, até mesmo as pontes que cruzam o rio Itajaí, que fazem segurança à nossa gente. Solicito ao nosso relator que faça a leitura do mesmo. Depois da defesa do autor, eu vou ler aqui a recomendação jurídica da Casa, onde diz o seguinte: por todo o exposto, o projeto possui vício formal insanável em razão da ausência de competência legislativa do município para dispor sobre trânsito e transporte, tema que também abrange as medidas de engenharia destinadas a garantir a segurança das vias públicas. Foram oferidos os artigos 22, 11º e 144, parágrafo 10, ambos da Constituição Federal, e artigo 24 da Lei Federal 9.503/1997. O vício é insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando-o integralmente. Assim, não se justifica a apresentação de emendas, nem análise dos demais elementos formais e materiais. A fundamentação encontra-se no item 3.1.1. Subsidiando este parecer, segue em anexo manifestação do IBAN acerca do tema, o qual também aponta a existência de inconstitucionalidade. Meu voto é a favor do parecer da Casa, portanto, contrário ao projeto, presidente. Vereador Silvio. Eu também voto contrário ao projeto, senhor presidente. Todavia, reconheço a sua discussão legislativa e entendo que muitas das pontes no centro da cidade têm um guarda-corpo, de fato, que podia ser melhorado. De fato, ele não oferece segurança, fundamentalmente a travessia dos pedestres. Eu fiz uma solicitação de que colocasse, por exemplo, guarda-reio nessa ponte ali no final da rua 7 de setembro, quem vai em direção ao Garcia, porque acho que a cada 2 meses algum carro em alta velocidade, levado pela imprudência, acaba quebrando toda a ponte, todo o guarda-corpo da ponte. Precisa de um guarda-reio, precisa proteger também, além do motorista, o pedestre que está passando ali. E outro ponto é também a saída do rio. Mas entendo a ausência de competência legislativa sobre o assunto e voto contrário ao projeto. Vereador Ito. Voto contrário. Vereador Caminha. Eu voto favorável, até porque eu tenho um entendimento que sim, nós podemos legislar sobre o trânsito, até porque tem alguns temas que trabalham nessa temática, em especial no que trata algumas peculiaridades do município.
E aí também cabe um levantamento que a gente possa talvez fazer através dessa Casa Legislativa. Salvo me engano, era para esse guarda-corpo ter 1,20 m. Eu vou levantar essa informação porque esses guarda-corpos então estão completamente fora da própria legislação que ele fala que nós estamos usurpando. Mas meu uma análise que nós temos que fazer na qualidade de fiscalizadores do Poder Executivo, né? Meu voto é favorável, mas segue a democracia, o projeto vai para o arquivo. Deixa claro, se me permite, há poucos dias após apresentar o projeto, inclusive, há menos de 2 semanas, houve um ato de verdade, a pessoa se suicidou, com relação a uma das pontes em Blumenau, e Blumenau tem batido recorde com relação a isso. Mas cabe sim a observação do vereador Caminha, para que possamos rever a legislação federal, se realmente podemos rever de alguma forma com o Executivo para manter a segurança na nossa cidade. Projeto de Lei 7.845, PSDB, vereador Adriano Pereira, emenda que acrescenta o substitutivo do artigo 9º da Lei Complementar número 7.127, de 2 de agosto de 2007. Brincadeira que tem o 45 aqui no final, vereador. É por isso que ele é inconstitucional. Tá certo. Não cabe. Por todo exposto, o projeto possui vício formal de iniciativa insanável em razão das providências pretendidas pelo projeto disporem, ainda que indiretamente, sobre as obrigações dos concessionários de serviço público, ofendendo-se os artigos 2º e 84, 6º-A da Constituição Federal, artigo 35, 4º da Lei de Orçamentária, e o vício é insanável, por isso o meu voto já é contrário. Permita-me, presidente e relator, ele fala sobre a obrigatoriedade de afixar no interior dos ônibus mensagem de alerta aos seguintes dizeres: de respeitar, negligenciar, prejudicar idosos é crime. Essa Casa Legislativa fez encaminhamento recente de situação muito semelhante, que falava sobre a questão de prevenção à mulher, algo assim nesse sentido, de autoria do vereador Marcos da Rosa, salvo me engano, com um parecer favorável. Isso que eu achei estranho, entende? Isso que eu achei estranho, porque teoricamente a legislação é a mesma, né? Então, para que a gente possa ter, né, a linha, enfim, é claro que nós temos mais de um procurador e cada um pensa de uma forma, óbvio, né? Mas só porque me chamou a atenção, porque exatamente os mesmos dizeres era de autoria do vereador, se não me engano, né? Posso estar equivocado, mas é de autoria do vereador Marcos da Rosa, que falava sobre a violência às mulheres, passou de forma favorável, parecer, votamos todos favoráveis na CCJ, e inclusive, se não me engano, já foi sancionado até pelo prefeito. O senhor quer se manifestar, doutor? Tem a liberdade. Eu acho que sim, né? Vereador, sim, mas, salvo o melhor juízo, pelo que eu recordo, naquele foi sugerido algumas emendas, e eu acho que pelo que se for o mesmo, eu acho que a emenda era justamente para tirar as referências no transporte coletivo. Então, o projeto era idêntico, mas eu acredito que ocorreu essa recomendação. Talvez acho que era para botar então nos terminais. Pode ser, pode ser. Eu voto de forma contrária, embora eu entenda a iniciativa legislativa do vereador Adriano, eu acho que esse tipo de coisa não devia nem ser regido por legislação municipal. Acho que o município faz diversas campanhas de todos os sentidos a pessoas vulneráveis e também faz aos idosos. Então, periodicamente há esse tipo de campanha. Eu entendo, mas acho desnecessária uma lei nesse sentido. E voto contrário também. Vereador Ito. Contrário. Vereador Caminha. Voto favorável pelo precedente que nós abrimos aqui na Casa Legislativa de algo semelhante e até em homenagem ao vereador César Sim. Meu voto também é favorável, mas vai para o arquivo devido à deliberação da maioria. Projeto de Lei 7.846, mensagem. Ementa, que denomina DCI Pastor Valdemar Quinas, o Centro de Educação Infantil a ser implantado na Rua Antônio Trais. Eu quero parabenizar pela iniciativa, né? Realmente, iniciativa do Executivo. Para quem não conhece, a grande maioria das cidades conhece, o saudoso Valdemar Quinas, que é um grande
mentor aí do processo que valoriza as nossas crianças, em especial da creche Lar Betânia, Lar Betel. Foi realmente uma pessoa que se dedicou muito à criança. Então, eu solicito a leitura e parecer dos senhores vereadores. Em homenagem a ele, inclusive, não vou ler, por tudo que o senhor já colocou, conheço a sua vida, eu não vou ler aquilo que foi dado como parecer desta casa, em respeito à figura dele, e por isso quero devolver ao Executivo para fazer os procedimentos corretos. Eu gostaria de fazer isso, pedindo a licença dos demais vereadores para que a gente não venha fazer nenhum tipo de julgamento aqui. Infelizmente, eu quero que o Executivo possa fazer essa nominação, se o senhor presidente possa me conceder. Da minha parte, os senhores vereadores concordam? Então, sem problemas. Projeto de lei complementar. Eu solicito a inclusão da votação dessa tarde do projeto de lei complementar 1855, que é do Executivo, está expirando o prazo. Emenda, institui normas para o exercício do comércio de gêneros alimentícios sobre os veículos food truck no município de Blumenau e altera a lei complementar food truck 1084, de 15 de dezembro de 2016, e dá outras providências. Mas ainda não está votando em emenda. Tem parecer? Parecer? Tem prazo hábil? Tem até prazo para votação do regime de urgência 13 de maio. Quer votar o projeto e deixar para votar a emenda posterior? Junto com essas aqui, pode ser? Não tinha parecer. O projeto tem parecer. O projeto tem parecer. Está aqui. Vamos votar o projeto. A emenda também ela é muito simples. Ela só equipara o beer truck ao food truck. Até porque, diga-se de passagem, vereador Silvio, hoje é proibido venda de bebida alcoólica nos food trucks. E esse encaminhamento daria essa possibilidade. Nós criamos essa equiparação. Mas, enfim, acho que mesmo sendo autor da emenda, entendo que ela não deve ter nenhum problema, mas acho que deve ser submetida a um parecer jurídico. Lembrando, senhores vereadores, que nós estamos com esse projeto nesta casa desde o dia 2 de abril, e o Executivo mandou para esta casa e a Procuradoria mandou a seguinte conclusão. Por todo exposto, padece o projeto de lei complementar dos seguintes vícios. Artigos 2º, 5º, 6º, 7º, 9º, parágrafo 1º, 10º, 3º, 4º, 11º, 3º e 4º e 12º, no quarto de vício de inconstitucionalidade formal, em razão de afronto ao artigo 24, 12º da Constituição Federal de 88, usurpam eles competência legislativa da União por meio da qual cabe à Anvisa, órgão federal, editar regulamentação sobre manipulação em higiene e alimentos. No seu artigo 2º, artigo 6º, segundo o projeto padece de vício de inconstitucionalidade formal, por tentar dispor sobre regras que alcancem empresas estabelecidas em outras municipalidades. Fere, assim, o equilíbrio federativo, além de extrapolar a competência legislativa para dispor sobre assuntos de seu interesse predominantemente local. No terceiro, seu artigo 3º, diz o seguinte: os artigos 4º, 8º e 16º padecem de vício de inconstitucionalidade material por afronto do artigo 170 da Constituição Federal. 88 é que de todas as restrições lá estabelecidas configuram flagrante e legítima intromissão na livre realização de atividades laborativas lícitas. Referidos vícios podem ser sanados por meio de apresentação de emenda supressiva que retire o texto do artigo dos indigitados dispositivos. É isso que estão sendo apresentados ali? Não. Essas emendas são emendas de mérito de vereador. O projeto tem um voto favorável, tanto é que já existem algumas emendas, eu também vou fazer uma. Vereador Silvio. Como existe a possibilidade de fazer emendas? Eu acho que é muito discutível esse parecer.
mesmo porque se nós analisarmos a legislação federal, estadual e municipal acerca do tema, há lacunas enormes na legislação. Há lacunas enormes e eu acho que cabem sim ao município preenchê-las. Todavia, por precaução, eu me abstenho aqui. Me abstenho desse voto para poder entender aí no futuro. Vou ler mais uma vez, não quero discordar do parecer, embora eu tenha uma tese distinta. Okay. Vereador Ito. Eu voto de forma favorável, mesmo porque há tempo hábil de a gente apresentar emendas. Só fico surpreso que veio do Executivo, né? Eu acho que já deveria ter vindo do Executivo esse projeto correto, sem precisar a gente estar fazendo esse questionamento. Vereador Caminha. Eu voto de forma favorável também, até porque também entendo que existam obrigações nossas aqui enquanto município e as nossas peculiaridades, e quero de novo, eu não vou me cansar de falar disso, o vereador Célio Dias foi rechaçado nessa Casa Legislativa, foi rechaçado na cidade de Blumenau, foi rechaçado nacionalmente quando criou um projeto de lei inconstitucional que passou por essa Casa Legislativa que proibia animais em circo. Hoje é exemplo para o Brasil, mundo afora. E aqui essa Casa Legislativa, ao fazer esse encaminhamento dos food trucks, nós vamos dar exemplo para os demais municípios pela coragem que nós vamos tomar. Não existe nada de irregular, até porque isso foi tratado a 4 mãos, tanto com a própria associação, com o próprio executivo, enfim. Entendo a preocupação de Vossa Excelência, vereador Silvio, até pela questão do vasto parecer que foi juntado aqui, mas eu vou votar de forma favorável, presidente. Meu voto favorável, segue o tempo normal. Então, quero agradecer a presença de todos. Temos o privilégio de ter também acompanhando desde o início a nossa sessão os vereadores Mirim Mateus e Cauã. Escola Básica Machado de Assis, uma das escolas municipais referências também do nosso município. Vocês querem falar alguma coisa, tenham a liberdade de se manifestar. Então, sejam bem-vindos aí quando precisarem, as portas estão abertas. Obrigado aos demais. Está encerrada, fica convocado para a próxima terça-feira a nossa nova CCJ.